Olá, paz e bem ao seu coração. Obrigado por ter acessado esse canal. Eu sou o pastor Sérgio Fernandes e eu quero compartilhar com você de uma história bíblica que está registrada no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo de número 8. A leitura é um pouco longa, mas necessária a fim de que possamos melhor entender todo o contexto e, consequentemente, o que Deus deseja nos falar através desta palavra. O texto registra o seguinte: certo dia, Eliseu, o profeta, foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou a seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morrera. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares eu não irei. Então Eliseu, foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava um menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos, e enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e assim abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até ao chão. Então pegou o filho e saiu. Amém. Deus nos abençoe pela leitura
desta palavra. Recentemente, em uma das minhas reflexões, aqui mesmo nesse canal, eu comentei que um dos grandes problemas enfrentados por muitas famílias durante essa quarentena tem sido o problema do desgaste nos relacionamentos. Muitos pais estão se desentendendo mais do que o normal com seus filhos por conta de ficarem com eles o dia todo. Há casais que estão brigando e enxergando de modo mais claro e doloroso o quanto a saúde de seu casamento não vai bem. Os índices de violência doméstica estão crescendo e as mulheres têm sido as maiores vítimas, as mais afetadas por essa violência por conta de maridos agressivos, violentos. Muitos lares, infelizmente, viraram verdadeiros campos de guerra, campos de batalha. Os nervos estão à flor da pele, de modo que, para algumas pessoas, o ambiente dentro de casa tem se transformado num verdadeiro inferno. E, para não ser injusto, é claro que também existem exemplos positivos, testemunhos positivos, mas o fato é que ninguém está livre de enfrentar problemas, ninguém está livre de passar por crises na família, pelo simples fato de que não existem famílias perfeitas. Por isso, a pergunta que eu escolhi como título dessa reflexão, "E sua família, como vai?", ela é de fundamental importância, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo. Há muitas pessoas, inclusive no meio religioso, que têm enormes dificuldades de responder a essa pergunta. Há pessoas que não têm a menor ideia do que esteja acontecendo na sua própria casa, em meio à sua família. Porém, na sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo disse no capítulo 5, versículo 8 o seguinte: "Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente." Essa exortação, muito forte por sinal, nos coloca diante da responsabilidade de zelarmos pelo bem da nossa família. Mas o que fazer quando nós nos deparamos com problemas aparentemente sem solução, insolúveis? O que fazer quando as coisas não caminham bem dentro de casa? Eu acredito que nós podemos aprender algumas lições com o drama vivido por essa mulher sunamita, e especialmente nas atitudes que ela tomou quando se deparou com a morte do seu filho. E de todas as lições que nós podemos extrair dessa passagem, eu quero destacar 3 nesse momento. A primeira é que quando nós lidamos com os problemas familiares, nós jamais devemos tentar transferir o que não pode ser transferido. Repetindo, quando estivermos lidando com os problemas familiares, nós jamais devemos tentar transferir o que não pode ser transferido. Essa lição parece óbvia, mas na prática não é isso que acontece. Muitas vezes, nossa dificuldade não está naquelas coisas que nós não sabemos, mas justamente naquelas que sabemos e não colocamos em prática. Mas essa mulher aqui do texto assumiu a responsabilidade de lidar com aquele problema que ela estava enfrentando, com aquele drama familiar. Naquela sociedade que era uma sociedade patriarcal, onde o homem era acostumado a ser protagonista, a liderar as decisões, essa mulher, ela decidiu assumir o protagonismo para resolver aquele drama, aquela situação. Eu fico pensando que hoje há pessoas que acabam muitas vezes contribuindo para que haja um desgaste e um adoecimento das relações familiares, justamente porque elas se omitem. Justamente porque elas acabam tomando a atitude de transferir responsabilidades, de transferir aquilo que não pode ser transferido. Tomemos como exemplo a relação que muitos pais estão tendo com seus filhos. É fato que não basta aos pais apenas terem boas intenções a respeito de seus filhos, se eles acabam transferindo para outras pessoas a responsabilidade de cuidar, de criar, de educar os seus filhos. Há determinados pais que acabam transferindo essa responsabilidade para os avós, para os filhos mais velhos. Alguns cometem o extremo de transferir essa responsabilidade para os empregados, para os professores da escola.
E há pais cristãos que no auge do seu desespero acabam pedindo para o pastor da igreja dar um jeito em seus filhos, porque eles mesmos, os pais, não conseguem mais lidar com eles. Alguns pais se preocupam em dar aos filhos todo o conforto, os enchem de bens, porém negam-lhes a atenção. Muitos filhos acabam crescendo sem nenhum apego à sua família e tornam-se inclusive pessoas rasas, despreparadas para a vida, uma presa fácil à ação dos predadores, de gente de má índole. Eu jamais quero passar aqui a imagem de ser insensível em relação às lutas e às dificuldades que muitos pais enfrentam no intuito de lutar pela sobrevivência de suas famílias. O problema é quando essa luta pela sobrevivência acaba servindo de desculpa e de argumento para a omissão e para a transferência de responsabilidades. Eu também não quero aqui, nessa reflexão, passar a ideia de que não se deve buscar ajuda quando não estamos conseguindo lidar com certos problemas enfrentados no lar. Pelo contrário, nós devemos seguir o exemplo deixado por essa mulher sunamita que, mediante o problema surgido, ela foi ao encontro do homem de Deus, ela foi buscar ajuda. O que eu estou, na verdade, aqui querendo passar é a afirmação de que nós não podemos assumir a postura de omissão e de transferir o intransferível, de tentar transferir aquilo que nós não podemos transferir. Porque tem coisas que são para nós resolvermos e não os outros. Há uma frase que vale para a vida como um todo, mas que deve ser observada principalmente se tratando das relações familiares. A frase diz o seguinte: nenhum arranjo que fizermos na vida será suficiente para resolver um problema cuja solução encontra-se em nós mesmos. Nenhum arranjo que nós fizermos, nenhuma atitude que tomarmos como arranjo, como meio de prover uma saída, uma alternativa, será suficiente, quando na verdade aquele problema só pode ser resolvido com a nossa própria participação, com o nosso próprio envolvimento. A solução daquele problema encontra-se em nós mesmos. Contrapondo essa frase, existe uma outra frase que, em meu modo de ver, é totalmente equivocada. É aquela frase que diz o seguinte: ninguém é insubstituível. Esse é um ditado, é uma frase muito utilizada especialmente no mundo corporativo, no mundo das empresas, e que pode até cair bem nesse setor. Mas ela não é verdadeira. Ela não cai bem na vida. Primeiro porque cada pessoa é única no mundo. Ninguém é igual. Cada um de nós tem algo especial. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem a sua personalidade, o seu jeito de ser. Mas em segundo lugar, essa frase, ninguém é insubstituível, é equivocada porque existem tarefas que somente a pessoa pode realizar. Existem determinadas tarefas que todos podem fazer. Existem outras tarefas que somente algumas pessoas podem realizar. Mas há determinadas tarefas que somente a pessoa pode fazer. E se a pessoa não fizer, não vai aparecer outra pessoa, não vai aparecer outra alguém para fazer aquela tarefa. A tarefa ficará sem ser realizada. E com isso eu não estou querendo dizer que se você não fizer o que tem para ser feito, o mundo vai parar, o mundo vai acabar. Com isso eu não estou querendo dizer, por exemplo, pensando do lado religioso ou do lado do reino de Deus, eu não estou querendo dizer que se você não fizer aquilo que precisa ser feito, a obra de Deus vai parar por causa disso. Isso não é verdade. O que eu estou querendo dizer é que existem determinadas tarefas que somente nós podemos realizar. Por exemplo, se como pai eu não amar o meu filho, ninguém, absolutamente ninguém poderá dar ao meu filho um amor que só o pai, que só eu posso dar.
para o resto da vida, o meu filho vai dizer o seguinte: o meu pai não me amou. E não adianta alguém chegar para ele e dizer o seguinte: mas a sua mãe te amou, outras pessoas ao longo da vida lhe amaram. Mas ele dirá: é verdade, mas o meu pai não me amou. Então, você quer que alguma coisa seja restaurada dentro da sua casa, em seu lar? Você está convivendo com uma situação que não é ideal, que você mesmo reconhece que precisa ser mudado ou mudada? Então decida ser o herói da sua casa. Decida ser usada por Deus para essa missão. Diga como o profeta Isaías, quando foi chamado por Deus e que respondeu ao chamado dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E antes que alguém pense que essa resposta só deve ser aplicada quando diante de um chamado para a missão, é bom lembrar aquilo que alguém disse certa ocasião, que a nossa família é o nosso primeiro ministério. A nossa família é o nosso primeiro campo missionário. Porque de que adianta nós ganharmos o mundo inteiro se viermos perder a nossa própria família? Certa ocasião, um conhecido evangelista do século passado, chamado Billy Sunday, disse o seguinte em tom de lamento: a grande tragédia de minha vida é que, apesar de ter conduzido centenas de pessoas a Jesus, meus filhos, meus próprios filhos, não serem salvos. Essa história se repete, infelizmente. Essa tem sido a grande angústia, o grande drama vivido por muitos cristãos. Cristãos que até foram usados por Deus para levar outras pessoas aos pés de Jesus, mas que, no entanto, olham para a sua própria casa e com tristeza constatam que, apesar de todo o esforço que eles fizeram para ganhar outros para Cristo, a sua própria família ainda não é salva, ainda está perdida. Talvez você diga: pastor, eu não sei como fazer, que caminho tomar. E eu lhe respondo: Deus quer te ajudar. Deus quer te ajudar. Deus deseja curar a sua casa, a sua família. Deus deseja ainda hoje converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Deus deseja converter corações que estão endurecidos e distanciados pela mágoa, pelo ressentimento. O Senhor deseja curar relacionamentos que estão feridos, adoecidos. Ele espera que você se ofereça como instrumento que Ele quer usar para a cura das feridas nas relações familiares. Se a sua casa não vai bem, se algo não está bem na sua casa, não tente transferir o que não pode ser transferido. Faça como essa mulher. Se ofereça como protagonista que Deus vai usar para a cura, para a solução, para a salvação da sua própria casa. Mas há uma segunda lição que eu aprendi com essa passagem, com essa história e nas atitudes dessa mulher, é que nós precisamos conservar a esperança, mas sem perder de vista a realidade que enfrentamos em nosso lar. Nós precisamos conservar a esperança, mas sem perder de vista a realidade que enfrentamos em nosso próprio lar. A esperança é uma virtude cristã que deve fazer parte da nossa vida. Os teólogos, baseados inclusive no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, dizem que a esperança é uma das 3 virtudes teológicas fundamentais para a vida cristã. As outras 2 são a fé e o amor. O apóstolo Pedro disse que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Portanto, é certo dizer que o cristão é alguém que vive e tem uma viva esperança. Mas a esperança pode ser pessimamente utilizada por nós quando nós insistimos em ignorar a realidade e passamos a viver de ilusão. Quando nós caímos naquele otimismo ingênuo. Talvez você esteja se perguntando a essa altura: o que tudo isso que eu estou falando tem a ver com o texto?
No final do versículo 25 está registrado que quando aquela mulher foi se aproximando e o profeta Eliseu a avistou, ele pediu que Geazi, o seu moço, o seu servo, fosse ao encontro da mulher e lhe fizesse as seguintes perguntas que aparecem no versículo 26. Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E a resposta que a mulher dera a Geazi, o servo de Eliseu, no final do versículo 27, é no mínimo intrigante, porque ela respondeu, está tudo bem. Ora, nós sabemos que não estava tudo bem. O seu filho havia morrido. Então, ou essa mulher mentiu, ou ela era uma hipócrita, que dá no mesmo, ou ela tinha muita fé para fazer uma afirmação dessa. Apesar do caos, apesar da tragédia. Há inclusive quem, por conta dessa resposta que a mulher dera, ensinou o seguinte, olha, pode estar tudo indo muito mal na sua vida, mas você tem que dizer que está tudo bem. Porque essa mulher sunamita tinha acabado de perder o filho, mas ela disse que ia tudo bem na sua casa e na sua família. Então por conta disso, o mundo está desabando, pode o teto estar caindo, mas diga que está tudo bem. Mas será que é isso mesmo que o texto ensina? Será que esse tipo de afirmação reflete na realidade a intenção dessa mulher quando deu essa resposta? Ou ela tinha outra intenção? Para respondermos, nós precisamos analisar o contexto. Por exemplo, no final do versículo 23, nós vemos que quando ela foi procurar o seu marido e disse que ia ao encontro do homem de Deus, o profeta Eliseu, o seu marido perguntou por quê? Não é lua nova, não é sábado, e ela respondeu para o seu marido, não se preocupe. É como quem quisesse dizer o seguinte, olha, eu não tenho tempo para explicar nada agora. No versículo 24 está dito que ela mandou o seu servo preparar a jumenta, selar a jumenta, e lhe disse, não te detenhas no caminho, só pare quando eu mandar. Em outras palavras, não perca tempo, meu problema é urgente. E finalmente, no versículo 27, ela respondeu para Geazi o seguinte, está tudo bem. É o típico da resposta de alguém que, na verdade, não quer enganar, não quer fingir uma realidade, não quer fugir de uma realidade. O que aquela mulher, na verdade, estava querendo dizer é o seguinte, no fundo, olha, a minha conversa não é com você, e sim com o homem de Deus. O meu problema não é com você, é com um profeta de Deus. É tanto que no versículo 28 está dito que quando ela chegou diante de Eliseu, ela se abraçou aos seus pés e fez as seguintes perguntas a Eliseu. Acaso eu pedi um filho, meu senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Em outras palavras, eu estava já conformada pelo fato de não ter filhos. E agora? O meu filho está morto, o que eu vou fazer e o que você vai fazer? Então essa história bíblica é um apelo a sermos honestos com a nossa própria realidade, da qual nós não devemos ignorar. Essa é uma história que deve nos levar a refletir que nós vivemos em um mundo onde não é possível dizer que vai tudo bem. Por isso tem toda a razão aquela pessoa que quando alguém lhe pergunta se está tudo bem, ela responde da seguinte maneira, tudo é muita coisa. Porque não é possível dizer que está tudo bem quando a gente está vendo muitas pessoas sofrendo com essa pandemia. Não é possível estufar o peito e cantar, vai dar tudo certo, quando pessoas já perderam a vida por conta do coronavírus. Quando nós olhamos para a realidade da nossa própria casa, da nossa família, nós precisamos ser absolutamente honestos com essa realidade. Deus não tira de nós o direito de expressarmos o que estamos sentindo, o direito de admitirmos que estamos sofrendo, porque muitas vezes na vida a dor não passa rapidamente, a ferida não sara instantaneamente e o problema que estamos enfrentando não é logo resolvido. E mais, nós devemos esperar ou não devemos esperar ter aqui nesta vida aquilo que nós só vamos receber no céu, porque é lá, naquela realidade celestial, que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos compreender que há determinados espinhos
que não serão retirados da nossa vida. Nosso Deus é Deus de realidade. E ninguém melhor do que Ele para saber que o processo que leva à cura e à libertação passa pela essa atitude que nós devemos ter de sermos honestos com a nossa própria realidade, de derramarmos o nosso coração diante de Deus e dizer para Ele o seguinte: Deus, está doendo muito. Deus, o meu lar está em sofrimento, o meu lar não está cheirando bem, há cheiro de desarmonia, há cheiro de contenda, há cheiro de morte. Porque quanto mais nós nos esforçamos para vivermos de aparência, quanto mais nós nos esforçarmos para negar a nossa realidade, passarmos a imagem de que está tudo bem, mais o problema cresce e mais adoecidos de alma nós ficamos. Deus quer curar as feridas nos relacionamentos familiares. Ele deseja libertar lares da angústia, Ele quer restaurar casamentos. Mas para que isso ocorra, é preciso que se admita a realidade. Nós não podemos confundir esperança com ilusão. Nós devemos ser honestos em dizer para Deus: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que não está tudo bem. Não tenha receio de dizer isso para Deus. Ele sabe que não está bem, mas Ele quer ouvir isso de você. Há uma antiga música que diz: conta para Jesus aonde é a sua dor. E nesse processo de contar, de falar, a cura. Mas tem uma terceira e última lição que eu quero repartir com vocês, com base nessa história, que é a lição que nos ensina que Deus está interessado em honrar a fé de pessoas que estejam dispostas a lutar por suas famílias. Deus está interessado em honrar a fé de pessoas que estejam dispostas a lutar por suas famílias. Porque nessa mulher eu vejo a luta, eu vejo a insistência de lutar para que aquela situação fosse revertida. E com ela eu aprendo que nós precisamos lutar intensamente pela nossa família. Por isso a pergunta, tema, título dessa minha reflexão: e a sua família como vai? Como estão os seus filhos? Como estão os seus pais? Como estão os seus irmãos? Como está o seu cônjuge? É triste saber que existem cristãos que nada estão fazendo para mudar a situação caótica de sua casa, de sua família. É triste saber que existem homens cristãos que não sabem o que está acontecendo dentro da sua própria casa. É triste saber que existem pais que toleram ver os seus filhos passarem quase que o dia inteiro ingerindo, através da mídia, programações que são um verdadeiro alimento do inferno. É triste saber que existem casais cristãos que estão abrindo mão de seu casamento por qualquer motivo. É triste saber que existem pessoas que estão desistindo de suas famílias. Você que é pai, você que é mãe, não desista de seus filhos. Não abra mão deles. Você que é casado, casada, não desista do seu cônjuge, não desista do seu casamento, por mais dolorosa que esteja sendo a caminhada, por mais doloroso que esteja sendo o relacionamento, creia na possibilidade da cura, creia na possibilidade da restauração do seu casamento, do seu cônjuge, do seu lar. Aí fora, há muitas pessoas nesse mundo dizendo que a família é uma instituição falida, fracassada, mas a palavra de Deus diz que a família é um projeto de Deus. Então lute por sua família, lute com esperança, lute com fé, não se desespere. Por vezes você vai encontrar pessoas que vão te dizer o seguinte, que os problemas da sua casa não tem jeito, que é um caso perdido, que é melhor você se conformar com a derrota. Porém, Deus é quem tem a última palavra e Ele quer curar a sua casa, Ele quer curar a sua família, Ele quer salvar o seu casamento. Então não desista da sua família, lute por ela. Esse foi o apelo que Neemias fizera ao povo do seu tempo, quando no capítulo 4, versículo 14 do livro bíblico que leva o seu nome, o livro de Neemias, Neemias diz o seguinte: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Naquela época, na época de Neemias, as famílias estavam sob ataque do inimigo.
E Neemias, como um grande líder, convocou o povo, exortou o povo, dizendo: não desistam de suas famílias, pelejem por elas, lutem por suas famílias. E aqui eu aprendo uma grande lição. Se alguém tem uma família, tem algo porque vale a pena lutar. Lute por aqueles que Deus lhe deu em nome de Jesus. Não abra mão de sua família. Não se assente na cadeira do comodismo, não aceite o caos como algo natural, coloque a restauração da sua casa como prioridade, lute, chore copiosamente. Deus está disposto a honrar pessoas que estejam dispostas a lutar por suas famílias. Chore. Muitas vezes os nossos olhos estão secos demais. Não é vergonhoso. Homens e mulheres de Deus também choram. Então chore, lute por suas famílias. Não se dê por vencido. Há certas lutas dentro de casa que não são vencidas com argumentos e muito menos com bate-boca, com discussões. Há vitórias que só são conquistadas de joelhos em terra, clamando e derramando o coração diante de Deus, chorando copiosamente. Então eu quero terminar essa reflexão dizendo o seguinte: meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus através dessa mensagem está lhe encorajando. Lute por sua casa, lute por sua família. Essa palavra está sendo trazida para mostrar para você que Deus está disposto a visitar sua casa, sua família e transformá-la. Mesmo em meio às fraquezas e imperfeições que a sua família possa ter. Não desista, não desanime. Deus ainda transforma famílias. Por mais difícil e complicada que seja a sua família, ela pode ser redimida e transformada em nome de Jesus. Você crê? Receba essa palavra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que o Senhor continue resplandecendo o teu rosto sobre ti e lhe dê a paz. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.